Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, em Provérbios, no capítulo 2, no versículo 1 está escrito: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a sua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o entendimento e o conhecimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas de juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conceito do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos rebanhos e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós contemplamos no abrir da Bíblia o Provérbios no capítulo 2, nós passamos a meditar acerca da excelência da sabedoria. E para ser excelente em sabedoria, nós temos que obter em nós algumas informações acerca daquilo que é útil e agradável aos olhos do Senhor. Quando nós, irmãos, abrimos a nossa Bíblia em Provérbios no capítulo 2, nós aprendemos e ouvimos, aleluia, e meditamos na palavra que diz: Filho meu. Isso significa alguém íntimo, alguém que tem prioridade, alguém que é mais especial, alguém que Deus não faz distinção e acepção de pessoas. É alguém que tem o prazer de estar na presença de Deus, alguém que tem o prazer de buscar a Deus, alguém que, ao colocar a planta do seu joelho sobre o chão, colocar o seu rosto sobre o pó e buscando ao Senhor com todo o seu coração, alma e entendimento, Deus tem o prazer de anunciar as suas maravilhas a este servo e a esta serva, não apenas o chamando de discípulo, mas o nomeando de filho. Filho é muito mais do que um colega, é muito mais do que um amigo, é muito mais do que um discípulo, e é muito mais de escolha e livre-arbítrio. Sim, você não é obrigado.
Você não é obrigado a aceitar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmão, é semelhante ao reino, não é por força nem por violência, mas é pela fé. Aceitar a palavra de Deus é uma condição nossa, é uma decisão sóbria, é uma decisão solene, é uma decisão pautada na palavra de Deus que nos faz enxergar em Deus a solução de todos os nossos problemas. Aceitar a Deus não é apenas ver em Deus a solução dos nossos problemas, mas é entender que nós somos dependentes de Deus para as nossas vidas. Em todos os momentos, sou dependente de Deus para respirar, sou dependente de Deus para me alimentar, sou dependente de Deus para me mover de um lado para o outro. Se o Senhor me dá saúde, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor me dá paz, louvado seja o nome do Senhor. Se vier guerras, louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos vivendo, aleluia, e contemplando e sendo também testemunha de tudo aquilo que o Senhor tem feito e falado acerca da sua palavra, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Esconder, a Bíblia diz aqui, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Esconder, irmãos, aqui não é você se ocultar, não é você se distanciar, não é você se negar a falar do amor de Deus, não é você negligenciar uma ajuda, não é você negligenciar uma oração. Aceitar a palavra de Deus é entender e esconder contigo os seus mandamentos em um ato e em uma vida de obediência à palavra. Os irmãos conseguem compreender isso? Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela não é voltada para alimentar apenas o nosso respectivo ego. Deus não é o meu garçom, Deus não é o meu empregado, não é o meu inquilino, onde eu digo faz, ele faz, diga, ele diz, eu quero, ele me dá. A Deus é o nosso Pai, uma vez que nós temos um Pai que sabemos honrar este Pai, Ele nos honra como filho. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 15, versículo 7, se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Oh, glória! Você parou um pouco para analisar quão maravilhoso é esta palavra para a sua vida? Quão é maravilhoso esse texto ao qual eu li, Provérbios, no capítulo 2 por completo. Eu não quero aqui, queridos, estender esta palavra, porque eu acredito que a nossa irmã, ela já está finalizando essa programação na live, e por ordem de decência eu respeito o espaço dos meus irmãos, porque eu acredito que muitos dos nossos amados que aqui se encontram precisa, aleluia, descansar um pouco para o dia conseguinte. Mas quando a Bíblia diz se clamar, está aqui uma condição. Primeiro, se aceitares, você não é obrigado. Se clamar é um ato voluntário. Se clamar por entendimento. Nós precisamos, irmãos, suplicar a Deus por discernimento, por inteligência, por equidade, por revelações da sua palavra. Nós temos que pedir a Deus sabedoria. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Me ensina a estar no centro da tua vontade. Me reveste, Pai, de toda a armadura espiritual para que eu possa estar firme no dia mau. Irmãos, eu não tenho que buscar o Senhor apenas quando a guerra, a tribulação, a dor, o pranto, o ranger de dentes chegar na minha porta. Eu tenho que buscar o Senhor em tempo e fora de tempo. É uma oração que não cessa, é uma súplica que não cessa, é um clamor que não cessa, é uma adoração que não cessa, é um clamor que não cessa, é uma adoração que não cessa. Aleluia! É um louvor que não cessa.
é um clamor que não cessa, é um posicionamento que não cessa, aleluia. E nós temos que nos entregar na presença de Deus continuamente, para que o nome santo do Senhor seja glorificado na nossa vida. Aleluia. E quando nós passamos a entender, irmãos, a esta palavra, nós passamos a contemplar a tudo quanto Deus fez nas nossas vidas, nós passamos a entender as maravilhas que somente o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas. Então, diz a palavra do Senhor no versículo 5, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. De que forma eu vou entender a Deus? A partir do momento que você for um examinador e praticante e não apenas ouvinte e admirador da palavra de Deus. A partir do momento em que eu começo a examinar as Escrituras, a contemplar cuidadosamente a tudo quanto está escrito, pode ter certeza, amados, que verdadeiramente eu estarei no centro da vontade de Deus. Porque sem a santificação a qual Deus nos propôs, ninguém verá a Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11 e versículo 3, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, no versículo 5 ao versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé, nós temos que crer, temos que aceitar, temos que guardar a palavra de Deus e esconder e praticar. Temos que estar atento à sabedoria, temos que estar, aleluia, voltado a nos inclinar ao entendimento. Temos que clamar ao Senhor por discernimento, por ajuda, por socorro. Temos que ser inteligentes ao ponto de ouvirmos a voz de Deus.